pessoal, estamos aqui na gravação de mais um episódio do Sem Reservas. Estou aqui, como de costume, com a minha amiga Renata Teixeira. Olá, pessoal, boa noite. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante. Eu trouxe aqui como convidada a doutora Beatriz Azevedo, ela que é advogada, expert em mudanças climáticas, mestre em políticas públicas pela Oxford, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, conselheira titular pela OAB do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Boa noite, Beatriz, tudo bem? Boa noite, gente. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Muito obrigada por você aceitar esse convite. E antes da gente iniciar sobre o tema, antes da gente já mencionar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho mais da sua experiência, como é que você atua hoje em dia. Então, gente, enfim, estamos no podcast jurídico, né? Eu sou advogada. E durante a minha formação no direito, eu não me identifiquei com o direito tradicional, né? Estagiei no escritório, estagiei em vara e não senti que ele era o meu lugar. E eu gostava muito de estudar outras ciências. Então, logo no começo do direito, eu comecei a fazer pesquisa na área de meio ambiente. Então, pesquiso sobre direito internacional e meio ambiente já vai fazer, desde o meu primeiro ano de graduação, sei lá, uns mais de 14 anos atrás, nem lembro quando foi. Quando foi aquilo? Foi 13 anos atrás, enfim, um tempo atrás. E aí, então, comecei a trabalhar com sociedade civil, então fui cofundadora e presidente de uma organização da sociedade civil aqui no Ceará, que se chama Instituto Verde Luz, e também participava das conferências de clima da ONU, por meio de uma ONG também, que se chama Engaja Mundo. Então, já no começo da graduação, comecei a me envolver com essas iniciativas e comecei a ter uma visão do direito que era muito essa conexão entre várias ciências. Sim. E aí, quando eu fiz o mestrado em políticas públicas em Oxford, eu já tinha tido experiência com consultoria com o poder público, secretarias estaduais, municipais, e também experiência com as organizações da sociedade civil que eu tinha fundado e que eu fazia parte. Então, eu falei, bom, agora eu quero levar essa experiência para o setor privado. Por quê? Porque o movimento do ESG, que é o que a gente está vindo falar aqui hoje, né? Ele, na verdade, ele é trazer essa visão do social, do ambiental, da governança para dentro dos negócios, para dentro das empresas. Então, por conta disso, essa minha visão que eu já tinha de trabalhar com diferentes organizações a partir de diferentes perspectivas me possibilitou trazer essa visão do que é chamado hoje em dia de capitalismo de stakeholders, que é tipo a visão dos diferentes stakeholders, dos diferentes atores-chave da cadeia de valor dessas empresas para a gente poder incorporar isso dentro da estratégia empresarial. Então, por isso, comecei a trabalhar com a ESG. E também o meu foco maior continua sendo em clima, então eu trabalho com a parte também de financiamento climático dentro de algumas organizações. E por isso também estou aqui conversando com vocês hoje. Olha Ela aqui. já construiu o mundo, viu, em 10 anos. Beatriz, eu fiquei assim, curiosa em entender um pouco mais sobre essa curiosidade, né, também, do porquê do clima. Você já teve alguma outra relação com alguma outra ciência, com algum outro curso, ou realmente surgiu dentro do direito em si? Então, eu sempre gostei, na verdade, de estudar economia. Eu já cheguei a fazer um semestre de economia, antes de eu fazer o mestrado de políticas públicas. Eu fiz um semestre de economia na FEAC, lá aqui na UFC, né? E o que me atrai do debate climático é porque ele é um debate absurdamente transversal. Assim, a gente está falando de desenvolvimento sustentável. Então, a gente falar de políticas públicas de desenvolvimento que vão gerar renda, mas, ao mesmo tempo, promover uma proteção ambiental que não precisa ser absoluta na perspectiva de não é aquela coisa radical. Assim, você pode gerar certo impacto, mas dentro de medidas compensatórias, dentro de eu diria, de uma forma que seja realmente sustentável. Então, hoje em dia eu vejo a proteção ambiental como sendo algo extremamente necessário e que pode possibilitar a sustentabilidade do negócio, porque eu vou trazer um exemplo para. Claro. Por exemplo, a gente no COEMA, né? Eu sou conselheira titular pela OAB, a gente vota no licenciamento dos grandes projetos de infraestrutura que vem aqui para o estado do Ceará.
Aí vamos ver os últimos projetos que têm passado por lá. Hidrogênio verde, solar, eólica, passou por lá também a dessalinizadora da CAGES, todos esses projetos bilionários que a gente está atraindo de investimento para o nosso estado. A gente tem um ecossistema, o nosso bioma é a Caatinga, né? Sim. E aí, o que é que a gente coloca lá no COEMA? Por que a gente não consegue fazer... porque a gente propõe para o governo que a gente consiga fazer um planejamento territorial do estado do Ceará, que a gente, por exemplo, tente levar os empreendimentos para áreas que já estão degradadas. Então, em vez de você trazer 3 mil hectares de painel solar, só para vocês terem ideia, 1 hectare é um campo de futebol. Sim. Trazer essa quantidade, esses campos de painéis solares e desmatar uma caatinga que já é uma mata sensível, por que a gente já não leva esses empreendimentos para áreas que já estão degradadas? Outro debate que a gente tem trazido para o Conselho será que é possível, dentro desses desenhos, desses empreendimentos, a gente conseguir criar corredores ecológicos para poder garantir não só que a fauna consiga atravessar, que os animais consigam ir de um ponto para o outro, mas também para diminuir a velocidade de escoamento da água, para impedir nuvem de fumaça. Então, assim, quando a gente cria esses mecanismos, quando a gente cria essas medidas ambientais dentro dos empreendimentos, não é só para dizer que a gente quer abraçar a árvore. Sim. É porque vai ter uma população ali do entorno que vai se beneficiar de você ter uma captação da água da chuva para reabastecer renda, né, o lençol freático, que aquela comunidade depende daquela água. Porque vai barrar o vento e a nuvem de areia que poderia entrar naquela comunidade. Então, assim, o que realmente o mundo passou a perceber, e principalmente depois da crise do Covid, é que a nossa economia é completamente conectada. A gente não... a matéria-prima é num país, você monta o produto em outro e você vende no terceiro. Então, a gente não consegue... É muito raro a gente ter uma produção local. Começa daí, né? Sim. Então, as nossas cadeias de valor, de tudo que é produzido, elas dependem de muitos fatores, e muitos desses fatores vão ser ambientais. Sim. Então, se a gente ignora a resiliência do ecossistema como um todo, de, por exemplo, entender que se você mudar o clima do planeta, você vai mudar o padrão de chuvas. Se você muda o padrão de chuva, você vai impactar, por exemplo, drasticamente a agricultura. Então, se a gente não consegue trazer essa inteligência para dentro dos modelos de negócios, a gente vai dar, basicamente, dando um tiro no próprio pé, que é justamente o argumento que se trata hoje. Eu, como especialista de clima, sempre vou estar trazendo essa visão da questão climática, mas ESG é realmente algo muito mais amplo do que só a questão climática, né? A questão climática, por mais transversal que seja, ela está dentro do do ambiental. Sim, era justamente isso que eu iria até te perguntar, porque é um tema tão importante que a gente vê aí crescendo cada vez mais esse debate, e muita gente acaba entendendo que o ESG ou ESG, ele trata somente da sustentabilidade, quando na verdade não é somente sobre a sustentabilidade, não é isso? Da onde foi que ele surgiu? Qual é realmente o seu objetivo? Então, o termo ESG, ele surgiu em 2004, num relatório que chama Who Cares Wins, que significa quem se importa ganha, que foi lançado pelo Banco Mundial junto com o Pacto Global para mobilizar o mercado financeiro a incorporar esses padrões de sustentabilidade dentro dos negócios, dentro também do reporte financeiro, né? Sim. Então, hoje em dia, economicamente falando, a sustentabilidade seria a nossa capacidade de garantir que o meio ambiente ele consiga prover os mesmos recursos que ele provê hoje para a gente, também para gerações futuras. Sim. Então, é a noção de que a gente precisa manter a capacidade do planeta de conter sobre ele a vida humana. Se a gente esgota os limites desse planeta, a gente não consegue garantir que as pessoas que virão depois tenham acesso, por exemplo, ao clima estável que a gente tem hoje e que possibilitou, basicamente, a construção da nossa civilização, que é baseada num clima estável. Então, assim, o conceito de ESG surge nesse momento, em 2004. Mas esse debate, ele é mais antigo.
desde a década de 70, ali, década de 80, já se começou a sair, já começaram a sair vários relatórios que mostravam o impacto do ser humano no meio ambiente do planeta. E também a parte de governança e social também já vinha sendo debatida, principalmente a parte de governança, porque a parte de governança ela diz respeito à transparência e ao um certo compliance, mas vai um pouco além, assim, em relação às empresas, né? Que é você aderir a leis anticorrupção, aderir a padrões de transparência. Então, está um pouco conectado com esse debate mais voltado para o social e para o ambiental, mas ele também é um debate que corria, de certa forma, em paralelo e que também é bastante antigo. Mas aí, quando veio esse termo ESG, se juntou tudo isso dentro desse pacote de ações que é para garantir que a empresa ela priorize não só o lucro, mas ela também consiga incorporar dentro da estratégia e dentro do seu planejamento e dentro do seu reporte esses outros fatores, que vão ser basicamente a maneira como a empresa interage com o meio ambiente, a economia e as pessoas ao redor dela. Então, nós podemos dizer que o ESG ele tem ligação com a transparência e o mercado financeiro, é isso? Sim, tem bastante ligação. E o termo ESG surgiu nesse meio do mercado financeiro mesmo. Inclusive, é um tema que coloca empresas à frente dentro do mercado, principalmente licitatório, né? Você vê que alguns editais têm como exigência algumas regulamentações da ESG. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria entender melhor, caso você tenha provavelmente esses dados, acho que sim. Após a pandemia, né? Com a pandemia, houve alguma alteração assim sensível nessa questão da qualificação de licitações, nessa questão de atribuir um peso maior à ESG? Sim, com certeza, porque assim, o que foi que aconteceu? Todo esse debate, ele, como eu falei, o termo surgiu em 2004. Sim. Mas o momento em que os grandes fundos de investimento, os grandes tomadores de decisão realmente começaram a exigir ESG nos seus investimentos foi pós-pandemia. Porque o que foi que aconteceu? Chegou um vírus e parou a economia do planeta, basicamente. Sim. Então, um fator completamente externo parou a cadeia de valor do planeta, porque você não conseguia mais movimentar esses fornecedores e alcançar o cliente final. Então, a partir disso, as pessoas deram um passo atrás e falaram, tá, a gente tem que visualizar outros riscos, porque o risco de guerra também se tornou mais real. A gente teve recentemente a guerra da Ucrânia, a guerra Israel e Palestina. Então, assim, a geopolítica, ela deu uma mexida. Então, por exemplo, a gente falar de combustíveis fósseis, a Europa, hoje em dia, ela quer ficar cada vez mais independente dos combustíveis fósseis e dependendo cada vez mais de energias renováveis, tanto por conta dos compromissos climáticos que eles assumiram, mas também por conta da geopolítica do continente, que a gente entende que eles não querem ficar dependentes, por exemplo, do combustível fóssil que vem da Rússia. Então, todos esses fatores, que aí inclui Covid, que foi uma crise sem precedentes, que mostrou a necessidade de a gente incorporar esses fatores mais amplos dentro da análise de risco, dentro do planejamento das empresas, essas mudanças geopolíticas, tudo isso foi direcionando o mercado e foi direcionando a tomada de decisão na política pública em direção a realmente entender que a gente precisa gerar mais incentivos para esses critérios ESG, ASG. E aí, que tipo de incentivos são esses? Por exemplo, você pontuar melhor num processo licitatório, você receber uma taxa de juros mais acessível dentro de um financiamento bancário, você receber um investimento a fundo perdido, que você não precisa pagar de volta, mas que você coloca aquilo ali como um investimento ou em inovação, ou então um investimento numa melhoria ambiental. Um incentivo mesmo, né? Incentivos, exato. Então, tudo isso também foi surgindo mais por conta desse
impulsionamento que essa pauta Do público para o privado, né? e E do público para o privado. Exato, os dois comunicando, porque também tem um grande fundo de investimentos que é a BlackRock, que, tipo, o CEO fez algumas cartas para os seus investidores falando, gente, agora vamos prestar atenção na questão climática. E isso foi algo que também foi um marco nesse cronograma, né? nessa linha Sim. histórica. E para você, assim, qual é, já a gente falando agora sobre a questão da licitação e dessa implementação nas empresas, qual é a maior dificuldade de executar nas próprias empresas? Então, eu acho que uma das principais dificuldades que a gente visualiza, muitas vezes vai ser uma dificuldade cultural. Porque muitas vezes você fazer inovação, você implantar uma ESG, ela já entra dentro de inovação, porque é algo novo. Sim. Por mais que diga respeito a práticas antigas dentro da empresa, vai ser uma forma de visualizar aquilo diferente, porque muitas empresas elas têm boas práticas. Então, vai ter muita empresa que vai ter prática ambiental, vai ter prática social, vai ter prática de governança. Isso é o básico. Sendo que você conectar tudo isso dentro de uma estratégia e entender que, para além dessas coisas estarem conectadas, elas têm que estar dentro de um processo de melhoria contínua, isso necessita fazer as pessoas se comunicarem, necessita colocar as pessoas num comitê de sustentabilidade, colocar setores que talvez não estivessem conversando tanto para conversar. E aí a gente chega no fator humano, que é pessoas se reunindo, conversando, trocando informações e muitas vezes tendo que adotar novas práticas. Então, nesse sentido, muitas vezes existe uma resistência à mudança. Um segundo aspecto que eu diria é o aspecto financeiro mesmo, porque tem uma chave que precisa mudar, que é entender que sustentabilidade não necessariamente vai ser um gasto. Sim. Ela pode ser um investimento, e aí você vai ganhar, por exemplo, você investe numa energia solar. Você vai ter um retorno de produção de energia que vai se pagar em certo tempo. E aí você também pode escolher consumir energia do mercado livre, por exemplo, que aí pode ser até uma economia para você. Então, às vezes as pessoas pensam que, não, eu vou investir em sustentabilidade, nossa, vai ser um gasto, vai ser um peso. Não, você pode ter economia nesse processo. Né? Às vezes. Exato, às vezes pode ser um processo de economia, de contenção de recursos, pode ser um processo de você comprar uma energia mais barata, pode ser um processo de você gastar menos materiais. Vai exigir de você, talvez, no início, um investimento maior. Sim. E, posteriormente, você vai ter aí um retorno. E, Beatriz, estou falando aí sobre setor de sustentabilidade, me surgiu uma dúvida. Existe alguma forma de você medir o desempenho de sustentabilidade? Sim. Existem várias metodologias, né, para fazer esse reporte e para estabelecer esses parâmetros de o que seria um bom desempenho de sustentabilidade ou não. Então, dependendo da metodologia que você utilizar, você vai reportar de um jeito diferente e, principalmente nas bolsas de valores, vão ter formas diferentes de avaliar esses reportes e aí as empresas elas são ranqueadas, né? Tem os ratings. E assim, atualmente o modelo mais utilizado de reporte é o do GRI, que é o Global Reporting Initiative, que basicamente é uma iniciativa internacional, super reconhecida, que criou uma forma de você categorizar os impactos da empresa e reportar isso para o público externo. Basicamente é isso. Então, atualmente, o que mais se utiliza para reportar impacto em sustentabilidade nos relatórios de sustentabilidade vai ser o GRI. E aí existem outras metodologias, que aí é para você estabelecer os indicadores de como é que eu vou medir esse impacto. Ok, eu entendi que o impacto, vamos citar o exemplo, eu entendi que o meu impacto é em emissões. Aí eu vou fazer o protocolo, vou fazer o inventário de emissões. Aí você já usa outra metodologia, que vai ser o GHG Protocol, para poder fazer o inventário. Aí, ok, eu tô conseguindo saber de onde é que eu estou emitindo gases de efeito estufa. Sim. E aí, dependendo dos tipos de impacto, você vai também utilizar diferentes indicadores, diferentes metodologias. E aí, cabe ao profissional da sustentabilidade conhecer essas metodologias e saber aplicar, saber quando aplicar cada uma delas de acordo com o que é mais adequado para a empresa.
E até porque eu acredito que seja algo que vocês precisam desenvolver, né, em termos de projeto e a longo prazo, né? Não é algo, talvez seja isso que cause até um pouco dessa inaceitação ou até do medo dos empresários por conta desse prazo. Porque vocês não têm como precificar com base num tempo exato, né? Porque tudo pode variar até a questão climática mesmo, né? Dentro dessa alteração e ajuste do projeto que já tenha. O que dá para fazer, por exemplo, geralmente um diagnóstico ele vai durar de 6 a 12 meses. Sim. Então, o primeiro ano sempre vai ser um primeiro ano de você colocar o pé no chão, assim, de você entender quem são os stakeholders, quem é essa cadeia de valor, entrar em contato com essas pessoas, possivelmente marcar entrevistas para você aplicar alguns questionários, para principalmente entender quais são os impactos da empresa. E não só os impactos dela, por exemplo, no meio ambiente, nas pessoas, na economia, né, que é como o GRI fala. Sim. Mas também como é que esses fatores impactam de volta a empresa, que é o que se chama de dupla materialidade, que é você entender o que é material para a empresa, quais impactos são mais relevantes para serem considerados numa estratégia de sustentabilidade, nessa via de mão dupla, que é o impacto que você causa, mas também o impacto que você recebe. Então, geralmente, esse processo ele vai durar em torno de 6 meses a 1 ano. Para realmente descobrir tudo isso, fazer diagnóstico, traçar essa matriz de materialidade. E aí você meio que tem uma fotografia de como está o estado da empresa hoje. Aí você vai mapear boas práticas, vai entender também como é que essas boas práticas elas estão ocorrendo no mercado, quais são as empresas que são referência de sustentabilidade naquele segmento, para poder, talvez, puxar algumas boas práticas dessas empresas e ver se adequa à realidade da empresa que está sendo que está fazendo a estratégia. E aí esse é um primeiro passo. Depois disso, vem basicamente você olhar para a situação como ela está e como é que ela pode melhorar. Então, é o segundo momento em que realmente a gente vai definir indicadores para medir esses impactos e dizer, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, que é isso que tu está me falando. Sim, eu vou querer que essa situação esteja diferente, eu vou querer que esses indicadores eles estejam melhores, eu vou querer que o impacto da empresa seja mais positivo e por aí vai. E, Beatriz, quem são esses profissionais de sustentabilidade? Eles são formados em quê? Estudam sobre o quê? Como é que você pode se tornar um profissional de sustentabilidade? Até para quem está nos ouvindo, se de repente surgiu aí um interesse de repente migrar para essa área, como é que a pessoa deve fazer? Né? Como iniciar, exatamente. Então, o profissional de sustentabilidade, ele tem um perfil super variado, assim. E eu acho que, atualmente, você ser um profissional de sustentabilidade é muito mais sobre soft skills, muito mais sobre as suas habilidades do que necessariamente sobre a sua formação. Sim. Porque você vai ter advogados, eu e o Celso, por exemplo, né? Sim. O Celso que me apresentou para vocês. Somos advogados. A gente está trabalhando com uma colega nossa que é bióloga. E aí eu também, inclusive, lançando uma novidade. Fique à vontade, aí. Eu estou trabalhando com uma colega minha que tem uma empresa de marketing para a gente lançar um produto de sustentabilidade pocket para as empresas, mais voltado para um diagnóstico simplificado, também muito voltado para a comunicação das boas práticas das empresas. E aí, enfim, quem quiser me seguir nas redes sociais para acompanhar esse processo, a gente está começando a pensar nisso agora. Mas é também uma grande demanda, por exemplo, para profissionais de comunicação, saberem comunicar essas práticas, saberem transmitir isso para o cliente de uma forma transparente. Porque boa parte da pressão que as empresas estão sofrendo, estão recebendo para implementar práticas de sustentabilidade, vem do mercado consumidor. Sim. Então, como a gente falou de mercado financeiro, né, de incentivos, a gente falou de uma série de fatores, mas atualmente também um dos grandes fatores que levam uma empresa a pensar em sustentabilidade é o público consumidor. Então, também tem uma grande demanda por profissionais de comunicação que saibam tratar disso tudo. Profissionais de gestão de pessoas, quando a gente está falando do social, fala bastante sobre isso, as questões de equidade dentro das empresas, equidade de gênero, equidade racial, os projetos sociais também que essas empresas fazem com as comunidades do entorno. Então, entra também toda uma outra realidade de profissionais, seja da assistência social, seja
até mesmo, por exemplo, da geografia, para você fazer um mapeamento socioeconômico, um estudo socioeconômico de uma comunidade impactada. Então, assim, tudo isso é SG. É um perfil global, né? É um Digamos perfil assim, muito bem global. universal. Eu diria que é mais uma capacidade de articular diferentes pessoas. E é uma capacidade de você entender sobre assuntos diferentes. Porque você vai precisar. E é engraçado que isso impacta tanto socialmente que os próprios consumidores veem as empresas de uma outra forma. Com certeza. Muita gente Inclusive, pesquisa os isso. profissionais que trabalham com sustentabilidade, você já passa a ter uma admiração maior. Sim, com certeza. E eu acho que, assim, atualmente, como o tema ficou muito em voga, também surge um risco, que é o famoso greenwashing, né? Que é quando você utiliza aquilo ali só para dizer que está fazendo alguma coisa e aquilo não está realmente no DNA da sua empresa. Sim. Aquilo não está, de fato, dentro da sua estratégia de negócios. Da cultura. Ou então, da cultura, que foi aquele ponto que eu coloquei, né? Ou então, você está falando dos impactos, mas você não está endereçando o principal impacto da sua empresa. Então, é necessário realmente que o profissional ele tenha essa visão de integridade, que é outro debate também que está muito forte, principalmente no âmbito das Nações Unidas, das conferências de clima, que as empresas, os países estão lançando metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, que são as metas de neutralidade climática, né? Net Zero. Sim. Agora, quem é que está avaliando a integridade desses compromissos? Se eles realmente estão tratando do problema real, do problema que está ali na ponta, do problema que realmente da materialidade mesmo da empresa. Então, assim, é necessária muita coragem dos gestores que estão na posição de tomada de decisão dentro dessas empresas para se desafiarem a mudar muitas coisas que algumas vezes não estão dentro do core business da empresa. Sim. E aí eu vou citar um exemplo das empresas de combustíveis fósseis. Existe realmente uma pressão internacional muito grande para que as empresas de combustíveis fósseis tenham planos de investimento que sejam compatíveis com a transição para energias renováveis. E isso precisa ser observado, que é realmente como eu falei, essa integridade, essa coerência. Então, eu acho que para o profissional também, essa busca por coerência é muito importante. Porque se o profissional ele não está interessado em realmente gerar aquele impacto que a estratégia, que a premissa da estratégia, quem entende do assunto vai conseguir perceber essa diferença. Então, isso também eu colocaria como relevante. E a questão também do mercado, né? Porque se você está se prestando a entregar algo e não está entregando, pode ser um tiro no pé, né? Adotar como uma vertente, assim. Com certeza, assim. A gente, apesar de que é um tema bem quente, assim, meio que principalmente aqui no Ceará, eu diria, né? A nossa bolha da sustentabilidade, ela ainda é bem pequena, assim. Ainda são os profissionais, eles de forma geral se conhecem, as empresas que têm boas práticas também de forma geral se conhecem. Então, é também uma oportunidade para essa troca de experiências mesmo, assim. Sim. De que se você, enquanto profissional, você está fazendo um trabalho legal em algum lugar, as pessoas vão querer saber. Porque, afinal, o debate está muito mais avançado a nível, por exemplo, de Europa. Nível internacional. A nível internacional, está muito a anos-luz de distância aqui do Brasil. A gente já tem esse debate já bem mais quente ali no eixo Rio-São Paulo. Sim. E aqui no Ceará é um universo de oportunidades ainda, porque nós temos profissionais extremamente competentes, mas se você for parar para pensar que toda empresa precisa de uma estratégia de sustentabilidade, é um mercado infinito. Sim. Então, assim, não é uma modinha que vai Não, voltar. de forma Eu alguma. acho que isso já está nítido. E, a partir de agora, a gente precisa capacitar cada vez mais profissionais e trabalhar esse assunto com cada vez mais seriedade. E, justamente isso, identificar quais são as boas práticas, identificar os locais em que isso está realmente funcionando, para poder gerar essa disseminação, né? A partir desses locais, a gente conseguir levar para outros. Até porque é um debate atemporal, né? Sim, exatamente. É bem um debate bem rico, né? Demais. Então, assim, quando a gente fez agora a separação de temas, eu e a Renata, a gente tem que falar sobre
a questão da sustentabilidade, justamente por conta disso, porque é muito importante a gente debater sobre isso, principalmente com toda a crescente, logo em seguida do nosso episódio de compliance, que está muito ligado aí o ESG. Então, assim, eu acho que o nosso tempo encerrou, infelizmente. A gente tinha um tempinho aí um pouco a mais, mas não deu para a gente concluir. Mas, Beatriz, muito obrigada. Realmente foi muito importante para a gente esse episódio. Eu me senti, assim, apaixonada, de verdade, pela sustentabilidade. Eu até te falei que eu vou fazer agora um curso. E é isso. Renata, tem alguma dúvida? Não, na verdade, eu queria agradecer, né? A Beatriz foi muito solícita desde o início. E dizer que se você quiser retornar, né, para tratar sobre o tema de uma forma mais aprofundada, a gente lhe aguarda e espera de braços abertos, tá? E assim, no final, né, do debate, a gente costuma deixar um espaço para você colocar suas redes sociais, até para quem se interessou pelo tema poder ter esse E eu acredito que muita gente vai ter aí algumas dúvidas, viu? Gente, como eu falei, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Super parabéns pela iniciativa de estarem fazendo esse podcast, né? Acho que esse público de jovens profissionais, nós somos jovens, mas profissionais mais ninguém jovens. Ninguém divulga a idade. Ninguém fala nada. Mas, assim, é realmente muito legal poder trazer essa experiência para cá. Espero que quem estiver interessado sinta-se livre para entrar em contato comigo. O meu contato no Instagram é @BiaAzevedoAraújo e no LinkedIn vai ser, acho que é Beatriz Azevedo de Araújo, enfim. Meu nome completo vai estar lá. E-mail também, podem mandar, beatrizbaa@hotmail.com. Então, assim, sintam-se livres para entrar em contato. Será um prazer também voltar aqui um outro dia para a gente continuar essa conversa. E no mais, realmente agradecer e dizer que também parabéns pela iniciativa de vocês. Eu já tô até triste por acabar esse episódio, viu? De verdade. A gente vai desligar aqui as câmeras e continuar conversando. Eu acho que ela é minha prima, viu? Que eu tenho Araújo também no nome. Olha só, tá vendo? Olha só, tá vendo aí? As conexões. Obrigada, gente. Então é isso, obrigada, gente. Beatriz. Você chamar de Bia, né? Não, pode chamar de Bia, gente. Pode chamar de Bia. Obrigada, pessoal. Eu vou marcar a Beatriz lá no nosso Instagram, tá? Então, quem quiser seguir já vai ter lá o @dela, tá bom? Muito obrigada. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.